Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Muito bom estar aqui nessa sexta-feira fria, chuvosa, mas, como disse a companheira, bem agradável. Interessante como a espiritualidade conduz, não é? As nossas tarefas. E a gente vê isso todos os dias, caminhando na nossa própria casa, lá no Centro Espírita de Jacarepaguá, e por onde nós vamos caminhando, as mensagens escolhidas para a abertura, todo dia, assim, arrumadinho pela espiritualidade. E o tema de hoje, do Livro dos Espíritos, escolha das provas. E a gente começa na escolha da alimentação, não é? Como nós vamos cuidar da nossa saúde? E aí a primeira pergunta, 258, Kardec pergunta aos espíritos: no estado errante e antes de começar nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida? Ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. A espiritualidade responde: é o nosso livre-arbítrio. Hoje, antes de me preparar para vir para cá, eu estava vendo o jornal e tudo hoje rola, né, acontece em torno da Copa do Mundo. E aí eles estavam caminhando pela Rússia e mostraram duas cidades que estão totalmente alheias a tudo que vai acontecer lá, de Copa do Mundo. Numa delas, uma cidade que vive de minérios, né? Minas de níquel, uma poluição terrível, e às vezes dá 40 graus negativos de frio. 40 graus negativo de frio, né? Aí, quando eu brinco, eu costumo brincar que quando a gente é espírita, a gente faz até turismo diferente, né? Que a gente faz turismo e olha, mas que interessante, quem será que passou por aqui? Como é que isso aconteceu? E a gente vai caminhando nas coisas espirituais, né? Quem fundou, quem é aquele espírito, por que acontece isso? E aí eu fiquei pensando no tema, eu falei: Jesus amado, se os espíritos dizem para Kardec, ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, estava para reencarnar e escolheu: quero nascer naquela cidade lá da Rússia, naqueles confins, com menos 40 graus de negativos, de frio, neva sempre. Não tem futebol lá, só tem futsal, futebol de salão, e a maioria os treinadores, as pessoas que estão lá, são brasileiras. Aí eu falei, meu Deus do céu, aí tinha um jogador que agora não me veio o nome, eu falei, gente, olha lá, falei para minha irmã, olha lá, esse jogador jogou aqui no Rio, eu achava até que ele já tinha falecido, está lá na Rússia, ensinando futebol de salão, naquele frio terrível. Aí eu fiquei caminhando em torno disso tudo. E aí, como é que isso acontece? A gente tem uma ideia como é que isso acontece? Bom, eu vou reencarnar e eu tenho meu livre-arbítrio, vou escolher o tipo de vida que eu vou ter. Aí, a gente pensa mais ou menos assim. Eu tenho uma amiga que sempre fala isso, e eu falei para ela, vou pegar de você, vou colar de você. Quando a gente escuta, né, que vai começar uma novela nova no canal de televisão, o que a gente escuta? Que o autor apresentou para a direção da emissora uma sinopse. Não é isso que eles falam? Apresentou a sinopse.
Então diz assim, olha, essa novela é uma novela de época, vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, nas fazendas de café, e dali ele vai desenvolvendo o desenrolar da novela. Aí a gente pensa, não é? Porque quando nós fazemos a nossa escolha lá, a nossa escolha das provas, a gente faz o quê? Faz uma sinopse. A família que a gente vai, né, nascer, em que família, o papai e a mamãe já se encontraram, como André Luiz fala, já nos aceitaram nos receber, e aí a gente faz uma programação, né? Vai nascer naquela família, pode ter essa profissão, pode casar ou não casar, e aí os detalhes vão acontecer aqui. A gente faz a programação. Será que quando eu estava programando a minha reencarnação, eu botei lá, dia 8 de junho de 2016, 4 horas da tarde, eu vou fazer uma exposição. 2018, né? É bom que tem sempre gente para ajudar, né? Vou fazer um trabalho no Eurípides. Esses detalhes vêm. Eu posso até ter programado que eu poderia fazer a exposição. Mas exatamente hoje, eu poderia não. Quando o Afrânio ligou para mim, eu poderia dizer, nesse dia eu não posso. Né? Nesse dia eu não posso. Então, não estava sacramentado que seria assim. E aí, na outra pergunta, 258A, Kardec pergunta, não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada acontece sem a permissão de Deus, pois foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntar, então, por que fez tal lei e não outra? Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa toda a responsabilidade de seus atos e de suas consequências. Aí a gente dá uma paradinha aqui. Então, Deus dá o livre-arbítrio das nossas escolhas, mas também toda a responsabilidade dos nossos atos e das suas consequências. Então, nós chegamos no momento do nosso conhecimento espírita, no momento de realizações, que a gente não dá mais para a gente dizer assim, eu sou infeliz porque eu fiz isso, isso, isso. Eu fui infeliz porque eu tive uma educação assim. Eu fui infeliz porque eu nasci no Brasil. Eu estou infeliz porque eu nasci no Rio de Janeiro. Eu estou infeliz porque eu nasci em Jacarepaguá. Eu estou infeliz. Dá para a gente pensar assim hoje, gente? Não. Nós fazemos as nossas escolhas. E temos que assumir a responsabilidade e as consequências desses atos. E ela estava falando há pouco na alimentação. E aí, lendo, né, que sempre de manhã eu leio esse livrinho, quando eu acordo, Vida Feliz que eu amo. E aí eu vejo todas essas lições e eu me recordo que eu tinha propensão a ter uma doença. Propensão. Aí a médica falava, Luci, você pode ficar com essa doença. Luci, você pode ficar. Luci, você pode ficar. Teu exame está no limite. Eu atentei para o detalhe e fiquei. Aí, sempre que eu pego esse tema, eu fico analisando. Será que eu escolhi? Bota aí no meu... Bota aí. Faz o processo da minha reencarnação aí, meu amigo espiritual, queridos amigos, coloca aí que com 56 anos eu vou adquirir essa doença. Não necessariamente.
Eu fui avisada, gente. Eu fui avisada. Sabe aquela bananadazinha assim, cheia de açúcar, cristal, pretinha? Ai. Minha gaveta do trabalho. Cheia. A gaveta do trabalho era cheia. Deu no que deu. Agora arco com as consequências. Posso ver a melhor coisa lá, está cheia de coisa. Todo mundo, só umzinho, Luci. Não posso. Não posso mais, gente. Não dá mais. Tem um amigo um médico que ele diz assim, em medicina nem é sempre, nem nunca. Não é sempre, nem nunca. Mas o meu medo é tanto que para certas coisas é nunca. Eu olho assim, não quero mais isso não. Então nós vamos vendo como são as nossas escolhas, gente. O olho era maior. E eu comia, botava lá na gaveta do escritório, estou lá trabalhando, abria a gaveta e uma bananadinha daquela cheia de açúcar cristal. Não deu outra coisa. Então nós vamos vendo, aí é o que está aqui, é o que está aqui. Responsabilidade pelas suas consequências. Então, se começar a dar confusão, problema na minha visão, problema no meu rim, problema aqui, problema ali, eu vou ter que arcar com as consequências. Será que eu estou falando com alguém aqui? Ou é só no pichincha que a gente foge, né? O colesterol está alto, né? Aí a minha prima ficou com a mesma doença. Aí a minha prima, eu fui na casa dela, a minha prima, não, Lúcia, eu não como, de jeito nenhum, não, desde que eu não como. Eu estou só olhando ela. Só olhando, Porque, gente, nós somos assim. Não é? Nós ainda somos assim. Aí depois a gente bota a culpa. Por que comigo? Por que está acontecendo isso? Está aqui, está escrito aqui. Escolha. Nós fazemos escolhas todos os dias. Nós escolhemos lá e escolhemos aqui. Aí a gente vai lá no capítulo 5 do Evangelho. Causas anteriores das nossas aflições. Não tem a ver com as escolhas das provas? Tem tudo a ver com as escolhas das provas. Aí lá está, perda de entes queridos. Todo mundo vai passar por essa dor. Todo mundo vai passar por essa dor. Da separação de entes queridos. Está tendo festa na Dona Meca. Aquelas crianças todas que são atendidas lá. Não são causas anteriores das aflições? Vieram com comprometimentos, que é, muitas vezes, a expiação deles e a prova da família, que aceitou receber essas crianças. Então, está sacramentado aqui na escolha das provas. A gente pode, depois, como trabalhinho de casa, vai lá no Evangelho, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, as causas anteriores das nossas aflições, as escolhas das nossas provas, das nossas lutas, de tudo. Tudo que nós estamos vivenciando. Será que nós somos todos inocentes nesse movimento da Terra hoje? E tudo isso que está acontecendo? Aqui no Rio, né? Lá em Minas Gerais está uma confusão danada, queima ônibus e faz isso e faz aquilo, e não sei aonde, aí vai lá na Síria, é lá no Oriente Médio, em todo lugar. A gente acha que é só aqui. Conflitos no mundo inteiro. Nós somos inocentes nisso, gente? Não. Nós precisamos estar aqui. São nossas escolhas. A terra-mãe que nos recebe. É essa terra aqui. E que nós precisamos, todos nós, passarmos por tudo isso que nós estamos vivenciando. Escolhemos isso. E aí, continuando,
os espíritos respondem a Kardec. Além disso, mais acima, nada entrava ao seu futuro. O caminho do bem como do mal lhe estão expostos. Se vier a sucumbir, resta-lhe o consolo de que nem tudo se acabou para ele, e que Deus, em sua bondade, deixa-o livre para recomeçar o que foi mal feito. Além disso, é preciso distinguir o que é obra da vontade de Deus do que é obra da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós quem o criou, e sim Deus. Tivestes, porém, o desejo de vos expordes a ele, porque nele vistes um meio de progredirdes, e Deus permitiu. Quando a gente vê esses tumultos, né, que aconteceu ontem, fecharam novamente a Grajaú, e aquela confusão toda, e polícia para todo lado, tudo isso que nós estamos vivenciando, aí a gente analisa, pega o livro dos Espíritos, pega o Evangelho e vai lendo. Olha, Deus criou as nossas necessidades. Deus nos deu a oportunidade. Aí a gente vê todo esse tumulto, né? É cidade de Deus, é Rocinha, é não sei, tudo. Aí a gente generaliza. O que a gente pensa? Todo mundo que está lá está envolvido em situações de conflito. É assim, gente? Não é assim. Eu tenho um amigo que a casa espírita onde ele trabalha, ele faz evangelização sábado à tarde com crianças de comunidade. E aí eu encontrei com ele lá na Praça Santos Pena, e ele me chamou: Lucia, tem uma coisa linda para te contar. Então, aí ele disse que estava dando passe nas crianças no sábado à tarde. E as crianças ficam mesmo em volta das mesinhas. Os trabalhadores, né, os médios, vão, que eles são todos divididinhos, né, por faixa etária, e eles não se locomovem, eles não ficam no salão. Os trabalhadores vão lá, eles ficam na mesinha lá onde eles estão, e o passe é dado pelas costas. E aí o André disse que ele chegou numa menina, quando ele se colocou na posição do passe, ele disse que saiu uma luz, que ele tem vidência. Ele disse: Luci, saiu uma luz do peito daquela criança. A criança tinha em volta de 6, 7 anos. Saiu uma luz do peito daquela criança. Eu levei um susto, cheguei para casa e falei assim: Jesus amado, me protege. Quem sou eu para dar passe numa criança como essa? Aí ele disse que ele colocou a mão, ficou ali estático, porque ele não tinha como movimentar. Aí disse que ela fez, os coleguinhas todos assim, em volta da mesa, né? Aí ele disse que ela olhava assim, de olhinho aberto, acesa. Olhou um, olhou outro, olhou outro, olhou outro, olhou todas as crianças. E sabem onde ela mora? No Salgueiro. Ela mora no Salgueiro, no Morro do Salgueiro. Ela escolheu viver lá. Ela escolheu nascer lá. No meio onde tudo rola ali, de complicado. Ela escolheu nascer lá. Ele ficou encantado. Ele, eu conto isso para todo mundo. Eu fiquei tão encantado que eu conto isso para todo mundo. Gente, aí a gente pode imaginar, e deve imaginar, em cada ponto ali, né, do Rio de Janeiro, em cada ponto do Oriente, em cada ponto de locais de conflito, tem esses espíritos que escolheram nascer ali para ajudar. Para ajudar. E a gente vai mais adiante, que são muitas perguntas, na 266, que diz assim: não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Aí os espíritos respondem: para vós, sim,
Para o espírito, não. Quando este se desprende da matéria, a ilusão acaba, e outra é a sua maneira de pensar. Então, o que os espíritos respondem para Kardec? A gente está aqui hoje com a nossa visão de tudo que a gente está vendo. Quando a gente chega lá do outro lado, é outra realidade. Né? É outro estado de coisas, é outra situação. Aí Kardec vem e faz uma dissertação bela, né? Sob a influência das ideias carnais, o homem na Terra só vê nas provas o lado penoso. É por isso que lhe parece natural escolher as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os prazeres materiais. Então, se nós olharmos só a vida material, como a maioria da humanidade vê, o que a gente vai achar? Igual aquela história que a gente ouve nas casas espíritas, que o homem chegou para o amigo espiritual dele, achou que a cruz dele era muito pesada, né? Ele estava passando por problemas demais, por dores demais. Aí queria uma solução, ele não aguentava mais aquela vida. Aí o amigo espiritual falou, então nós vamos num campo, tem todas as cruzes lá, de todo tamanho, você tem o livre-arbítrio de escolher uma. Aí ele viu lá cruz de todo jeito, de todo tamanho. Aí ele, espertinho, né, foi lá e escolheu uma pequenininha assim, levinha, pequenininha. Quando ele chegou lá, era o nome dele que estava escrito. Era a cruz dele, era a mais leve daquele campo todo. Então é isso, é ilusão nossa achar que para vivermos bem, teremos que ter a menor, não é? Na vida espiritual, porém, ele compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que entrevê. E, desde então, que lhe importam alguns sofrimentos passageiros? Então, quando ele chega na vida espiritual, que ele toma conhecimento de tudo, ele vai ver que aquilo não foi nada. Que aquilo tudo que ele pensava que era de uma grandiosidade, de um sofrimento enorme, muitas vezes não foi nada. Não é assim? Às vezes a gente passa por situações e a gente acha que não vai conseguir suportar. Anos depois, né, que a gente passou, que aquela fase passou, eu brinco muito com a minha infância, né? Muitos filhos, meu pai, né? Gente pobre, aquele mundo de filhos, aquelas situações todas. Agora já 2 já foram embora, tem 2 quase indo para a vida espiritual, né? Que estão mais para lá do que para cá, a mais velha e a outra que mora comigo. Então, de repente, eu vou primeiro que elas, mas pela doença, por tudo, a gente já fica mais ou menos aguardando. E aí, quando nós nos reunimos, os 8, falávamos daquela fase, a gente morria de rir. A gente ria muito, porque passou. Eu estava vendo um videozinho do Haroldo, que ele diz assim, toda dor tem tempo certo para acabar. Aí ele conta que estava na reunião mediúnica, e tinha uma senhora lá que era nova na reunião, ele não tinha muito contato com ela. Quando a reunião acabou, ela falou, Haroldo, eu tenho um recado para você da espiritualidade, mas eu não sei se eu vou dar. Ele falou, não, se mandaram, a senhora dá o recado. E disse que ele estava passando por uma situação muito complicada, muito dolorosa, porque a gente tem mania de achar que expositor, né? Vem aqui, está tudo azul, tudo lindo, céu de brigadeiro. E não é assim, né? A gente vê o Divaldo com 91 anos, acabou de operar a coluna. Então, nós vamos ver que aí ele estava passando por um momento muito grave. E aí falou, a espiritualidade mandou para dizer para você que toda dor tem hora para acabar. E toda dor tem hora para acabar. Então, nós vamos vendo todas essas situações dolorosas e nós, muitas vezes, nos abatemos. Né? Meu Deus, por que está passando por isso? E aí a gente sofre a beça. Por quê? Eu brinco também
que a gente... Quem faz seguro, né? Faz seguro de carro, seguro... Eu sou aposentada a vida inteira, trabalhei em seguradora. A vida inteira eu trabalhei em seguradora. Então, eu conheço bem a causa. Aí vem aquela, né? O item tal, tal, tal. As letras grandes. Aí tem lá um itemzinho com aquela letrinha que ninguém lê, propositalmente. Que ali é que vai, né? Segurar. É ali. Aí eu brinco que a gente faz assim. A gente programa lá na espiritualidade, chega aqui, a gente só lê as letras grandes. Aquele item lá, aquele parágrafozinho que dizia, né, que aos 50 anos ia ter um infarto ali, ia ficar... A gente não lê. A gente não lê. Aí faz isso tudo aqui, ó. Eu peguei o ônibus para ir ao médico, aí eu sentei, calma, entraram 2 senhoras, sentaram atrás de mim. Aí uma falou assim para a outra: menina, eu fui levar meu marido no médico ontem, quando o médico dele viu os exames, falou assim para ele: olha só, vou só dizer uma coisa para o senhor, se o senhor continuar todo sábado comendo aquele churrasco, aquela picanha com aquela gordurona assim do lado, não sei nem se picanha tem aquela gordura, né? Mas ela falou isso, que eu não conheço carne nenhuma. Tem aquela picanha assim do lado, aquela linguiça do churrasco. O senhor vai morrer. O senhor vai morrer. O senhor está com entupimento no coração. Aí vai acontecer o seguinte: a sua esposa vai chorar 1 semana. Aí vai fazer a missa de 7º dia. Quando ela voltar da missa, ela vai tirar a cama de casal, vai botar uma cama de solteiro, vai dar tudo que é seu e vai continuar vivendo. E o senhor foi que morreu por causa da picanha. Aí a senhora falou: meu marido ficou apavorado, chegou em casa apavorado. É isso, gente. Está aqui, ó, a liçãozinha de hoje. São as causas atuais das nossas aflições, que não necessariamente nós programamos aquilo. Eu tenho uma sobrinha que a pressão altíssima. Ela é fisioterapeuta. Eu morava no 301, ela no 402. Aí ela sobrinha do coração. Ela subia da clínica, tocava a campainha lá em casa. Aí eu falava: Janaína, você tomou o remédio da pressão? Ah, tia, você tá boa, tia. Tá boa, que não sei o quê. Um dia ela liga para mim, o telefone tocou de manhã: tia, eu me aborreci aqui na clínica, tia. Eu tô passando mal e que não sei o quê. Tá bom. Aí eu fiquei encafifada com aquilo. Aí de tarde eu liguei pro celular dela, não atendeu. Aí liguei para a clínica, a menina falou assim: ela tá caída. Lá na sala dela, encontramos ela caída na sala dela, estamos levando ela para o Hospital do Andaraí. 40 dias de CTI, AVC, 37 anos. Está assim, ó. Agora está melhor, mas a mão está mole, a perna já está mais ou menos, ficou com a boca torta, muito tratamento, está aposentada pelo INSS. Será que estava na programação dela? Será que estava, gente? É isso que a gente... É por isso que a doutrina é esse manancial de informações. Outro amigo, 5 vezes prestando vestibular para medicina. Ele é magérrimo. Tem colite crônica, tem não sei o que... Tudo quanto é doença. Um dia eu falei para ele: vai na psicóloga, faz um tratamento, vai na psiquiatra, viu? O que está acontecendo? Né? Não vai a lugar nenhum, porque no meio do caminho tem diarreia, corre, entra em botequim, entra não sei aonde. Foi para a psicóloga, não, melhorou. Aí ele estava me contando que quando ele era jovem, né, que ele já quase 80 anos hoje, aí ele ia fazer o sexto vestibular. Aí o vestibular era no domingo. Aí no sábado à noite ele disse que estava lá deitado, já se preparando para dormir.
Aí sonhou, quer dizer, não sonhou, né? Ele sonhou que o Espírito falava assim para ele: olha só, desiste. Você não veio para ser médico nessa encarnação. Você tem um corpo frágil demais. Se você escolher, aí foi falando as especialidades, você vai pegar as doenças todas. O paciente vai chegar com a doença e você vai pegar. Você tem um corpo frágil demais. Aí ele disse que acordou assustado, não foi prestar a prova. Aí fez outro concurso lá e foi ser funcionário público, burocrático, atrás de uma mesa. Então, nós vamos vendo das nossas escolhas, não é? Porque muitas vezes não é aquilo, porque tem que ser assim. Qual é o caminho? O que nós escolhemos? E aí adiante, Kardec fala assim: na vida espiritual, porém, ele compara esses gostos. Isso a gente já leu. É assim que o espírito pode escolher a mais rude prova e, conseguintemente, a mais penosa existência, na expectativa de alcançar mais depressa um estado melhor, como o doente, que muitas vezes escolhe o remédio mais desagradável para mais rapidamente se curar. Então, nós vamos observando tantas criaturas. Eu tenho uma familiar que eu não sei se a gente fala mais isso, mas antigamente falava muito, né? Quem já viveu mais um pouquinho, já passou dos 25 igual a mim, se falava assim: desde que eu me entendo por gente. Né? Agora eu não escuto mais isso. Então, desde que eu me entendo por gente, essa criatura é doente. Desde que eu me entendo por gente. Tudo que vocês possam imaginar, ela teve. Aí teve um atropelamento horroroso na estrada, fora as doenças normais, né? Tudo. Ela tem uns retratos nossos, que nós viajamos uma vez, que ela cortou, onde ela aparecia, ela cortou. De tão magra que ela era e tinha vergonha. Então, eu estou num retrato, minha mãe está num retrato, meu pai, ela cortou aquela parte. Onde ela estava e queimou tudo. Então, ela sempre teve muito problema. Aí teve esse atropelamento. Teve um atropelamento, está fazendo 20 anos esse ano. No ano seguinte, teve câncer de mama. Tirou a mama direita. E de lá para cá, ela ficou com defeito físico. De lá para cá, só doença. Nesses 20 anos, puxando da perna, amputou dedos, e está lá. Só doença, só doença, só doença. Ontem a filha dela, aí ela disse que estava, foi um dia lá em casa, disse que estava fazendo assim. Ué, o que é isso aqui? Um caroço, que lá no INCA, quando eu fui ficar de acompanhante dela, o médico entrou na enfermaria e falou: ninguém aqui tem caroço, todo mundo aqui tem nódulo, tá? Aí as senhoras olharam para ele espantaram. E ela chegou lá em casa e falou: Lucia, eu estou com um caroço aqui, ó. Não sei o que é isso. Aí começou a vir a cruz, né? Não, é uma obturação mal feita. Vai para o dentista. É não sei o quê. Ontem a filha dela botou: mamãe está com câncer no pescoço. Mais uma. Então, nós vamos vendo. Aí a gente vai aqui. Por que eu estou contando essa história? Eu gosto de exemplificar. Porque o que diz aqui? Algumas pessoas escolhem as doenças, não é? Vamos lá, o que Kardec fala aqui? O estado melhor, como o doente, que muitas vezes escolhe o remédio mais desagradável para mais rapidamente se curar. Então, ontem eu fiquei analisando, depois que eu recebi a mensagem da filha dela, dizendo que fecharam o diagnóstico ontem, é um câncer no pescoço, e eu me voltei para cá, peguei o Livro dos Espíritos de novo. Causas anteriores das aflições, os pedidos. Eu falei: gente, ela só pode está enquadrada aqui. Vamos acelerar o processo. Aí veio com essa infinidade de doenças. É só ela que é assim, gente?
Quantas e quantas criaturas nós conhecemos que desde a infância passa por processos dolorosos. Aí vem mais adiante, né? A doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que devemos sofrer deixa de parecer extraordinária, desde que se leve em conta que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diverso da nossa. Vislumbram o objetivo muito mais sério para eles do que os prazeres fugazes do mundo. Após cada existência, veem o passo que deram e compreendem o que ainda lhes falta em pureza para atingirem esse objetivo. Então, quando a gente está lá, né, e os meninos, né, que acaba o jogo, eu nunca entendi isso, mas meu irmão ou ia para o Maracanã, ou via o jogo na televisão, depois ficava até tarde vendo o videotape. Aí via tudo de novo, né? Então, aí passa, né, aquele videotapezinho, quando a gente chega lá, na pátria espiritual, passa aquele videozinho, onde é que acertou, o que eu havia pedido, onde eu me comprometi mais. Tem um texto do Emmanuel, num desses livrinhos, né, não me lembro se é no Fonte Viva, dar conta da sua administração. Onde eu não dei conta da minha administração? Onde foi que eu errei? Onde foi? Aí vem, né? E tem um outro amigo que ele conta uma história, que ele disse que a senhora estava preparando a reencarnação dela. Aí pediu tudo, né? Quero isso, quero vir assim, quero vir sem braço, quero vir cega, quero vir assim, assim, assim. Assim, aí ele falou, não vai aguentar, não. Não vai aguentar isso, não. Vamos fazer por menos. Isso aqui a senhora vai passar, isso vai passar, isso aqui vai passar, isso aqui vai passar. Só isso. Porque a quantidade que a senhora pediu não vai dar conta. Aí, ela pegou a programaçãozinha dela e foi embora. Quando ela ia saindo na porta, falou, tem mais uma coisa. O que, senhor? Vai ser médium espírita. Vai ser médium espírita. É para alguém? Alguém botou a carapuça? Vai ser sempre. Quando a gente está lá no centro trabalhando, aí ele brinca comigo. Olha, quando você saiu, ele falou, vai ser médium espírita. Ele fica brincando com a gente. Então, o que a gente deduz, né, de toda essa programação que nós fizemos? E nós sentamos lá, nosso amigo espiritual veio, como a gente viu no nosso lar, né? Aquelas 3 que iam reencarnar, que saíram, abandonaram, estava a programação. Aí uma delas falou, não, eu tenho que ir para ajudar meu filho, eu tenho que descer para ajudar minha neta, aquela que queria fugir do nosso lar. Tem que fazer tudo isso, né? Fez aquela programação toda, estudou tudo, as possibilidades todas, fez a sinopse da reencarnação, fez aquilo tudo, diminuiu o perispírito, reencarnou. Aí aquela história do câncer nos 50 anos que eu falei, do infarto, disso tudo que a gente programa, a gente pode mudar isso, gente, quando a gente chega aqui? Pode? Aí vamos lá, pergunta 860. A gente vai dar um pulo grande. Pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, evitar acontecimentos que deveriam realizar-se e vice-versa? A resposta dos espíritos: pode, desde que esse aparente desvio possa caber-lhe na vida que escolheu. Além disso, para fazer o bem que lhe cumpre. O único objetivo da vida é permitir ao homem impedir o mal, sobretudo aquele que possa contribuir para a produção de um mal maior. O nome disso é o quê, gente? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Eu posso vir com aquela programação, mas eu posso
mudar o rumo? Eu posso mudar, desde que caiba naquilo que eu escolhi, desde que não interfira para o mal maior. E, além disso, para fazer o bem que lhe cumpre, único objetivo da vida. Olha que eu já estudei esse livro dos Espíritos, para lá, para cá, para lá. E a gente passa, às vezes, como dizem os jovens, a gente passa batido. Eu fui assistir um seminário, um amigo meu foi fazer um seminário, aí ele falou: Lucia, você arranja um livro dos Espíritos para mim? Aí eu pedi lá na casa o livro dos Espíritos, aí ele falou: lê a pergunta 860 para mim. Aí quando eu li, meu Deus! Aí ele trabalhou o seminário todo, praticamente em cima dessa pergunta. Que a gente faz a nossa programação, a gente tenha o livre-arbítrio de escolher as nossas provas, mas a gente pode evitar danos. Aqui, Joana de Ângeles fala, eu poderia ter evitado a diabetes, São tantas implicações da nossa vida. Tem coisas que não vai dar para mudar. Tem coisas que não vai dar para mudar, que a gente necessita vivenciar aquilo. Mas muitas coisas a gente pode mudar. E é como diz aqui, pode, desde que esse aparente desvio possa caber na vida que escolheu. Na vida que escolheu. Quantas vezes, quantas e quantas vezes vem aquele avisozinho, Aquele avisozinho. A Luísa, não sei se a Luísa algum dia, minha irmã, que muitos amigos aqui conhecem, ela vem vez por outra aqui também falar, a minha irmã sofreu um assalto, que levaram a bolsa dela toda. Quando ela saiu da casa da paciente, ela ouviu: vai pelo outro lado, vai pelo outro caminho. Teimosamente, ela fez o caminho de todo dia. Eles passaram e levaram a bolsa dela com tudo dentro. Agenda de trabalho, tudo. Estava aqui falando. Essa companheira que eu falei, que veio o diagnóstico do câncer, quando ela sofreu o atropelamento lá na freguesia, ela disse que ficava assim no ouvido dela: atropelamento, atropelamento, atropelamento. Aí ela começou: Senhor Jesus, cuida da Lucy, que ela vai para tantas casas, Senhor. Ela pega tanto ônibus. Senhor Jesus, cuida da minha filha, que também vai para não sei aonde. Senhor Jesus, cuida do meu filho. Esqueceu dela, gente. Esqueceu dela. Esqueceu dela. Quando eu cheguei no hospital lá, que a ordem lá do Lourenço Jorge era amputar a perna dela aqui na virilha. Aí os médicos: não, a gente vai segurar. Esse doutor que operou ela levou para os Estados Unidos para um congresso, porque lá não tem refresco, não. Se ela chega naquele estado, lá nos Estados Unidos, ela entrou e eles cortam a perna. Era assim há 20 anos atrás. Hoje em dia eu não sei. Isso não sou eu que estou dizendo, não. O médico que operou ela que falou. Se é lá, dona Zélia, a senhora estava sem a sua perna, porque lá chegou nesse estado, eles amputam. Aí ela falou para mim, lá, toda... Aí eu fui lá no hospital, ela: Lucy, eu pedi por você, eu pedi pelos meus filhos, e o recado era para mim. Gente, está aqui, A gente fez, todos nós fizemos as nossas escolhas. Mas nós temos que ouvir essas vozes dos amigos queridos espirituais. E a gente pode mudar. Está escrito aqui. Está escrito aqui. Desde que, além disso, para fazer o bem que lhe cumpre. O único objetivo da vida. O único objetivo da nossa vida é fazer o bem. A nós e aos outros. Depois que o Eduardo, nesse seminário, falou: Lucy, pega o livro dos Espíritos para mim e lê a pergunta 860. E o interessante é que ele contou no seminário que um velhinho de 90 anos, filho de um dos antigos diretores lá da FEB,
ligou para ele, 90 anos, falou: Eduardo, pega o livro dos Espíritos, pega a pergunta 860. Você já prestou atenção? E ficaram os dois no telefone debatendo a importância dessa pergunta. Aí a gente cai lá na fatalidade, né? Só tem a fatalidade. Qual é a fatalidade nossa? Qual é a fatalidade? A única que nós temos. É a morte, gente. É a morte. Alguém aqui vai virar Matusalém? Vai viver para sempre? Não, todos nós vamos. Agora, depende do bem que nós fizermos, né? Não tem aquela história também, para fechar, essa história está num dos livros do Chico, daquele feitor de escravos, né? Que veio, ele matava sem dó os escravos, chicoteava até a morte. Quando ele chega lá na espiritualidade, que ele vê o videotape que eu brinco, né? Aquele filmezinho de toda a trajetória da vida dele, aí ele também pede para vir e perder o braço direito, que era o braço que ele utilizava para chicotear os escravos. Então ele veio na programação dele, na escolha da prova, para perder o braço. Ele reencarnou, foi trabalhar numa fábrica. Foi um excelente filho, um marido exemplar, um pai maravilhoso, um trabalhador maravilhoso na fábrica onde ele trabalhava. No fim do processo, ele perdeu um dedo. Na escolha da prova, ele pediu para perder o braço todo. O braço que ele... Mas ele fez isso aqui, ó. Além disso, para fazer o bem que lhe cumpre. O único objetivo da vida. Ele deu uma guinada de 360 graus na vida dele, se tornou um homem de bem, e aquele braço que ele iria perder todo, acabou, no fim da história, ele perdendo um dedo. Então, essa lição do Livro dos Espíritos, da escolha das provas, e lá o capítulo 5, as causas anteriores das nossas aflições, as causas atuais. Uma vez o Gerson Simões Monteiro escrevia no Extra, né, aquele jornal, e uma vez uma das crônicas dele dizia que a gente sofre mais pelas causas atuais, muitas vezes, do que pelas anteriores. Porque a gente chega aqui, se deslumbra com a vida material, como diz aqui, se deslumbra com tudo e sai fora da lei. Por que a gente sofre, gente? Por que a gente sofre? Porque a gente não trabalha dentro da lei de Deus, né? Hoje em dia, então, cuidado. Eu, quarta-feira, estive numa casa, lá no Catete, e o assunto era o temor da morte. Mas a dirigente aproveitou para dar mais uma pincelada na reunião anterior, que falava de tudo isso que a gente está vivendo, né? O cuidado que a gente tem que ter para não agravar as nossas causas atuais. E o que ela mais trabalhou foi o uso indevido das redes sociais. Diz que foi o assunto da quarta-feira da semana passada. O uso das redes sociais, das calúnias, das intrigas, daquilo que as pessoas repassam, daquilo que a gente não sabe se é real. A Mansão do Caminho teve que mandar uma nota, eu recebi, desmentindo, porque sempre mandavam Divaldo Franco, porque a espiritualidade não está conseguindo chegar e que... Eu botava, gente, é boato, mandavam para mim, gente, é boato. Agora, a própria Mansão do Caminho botou lá que o Divaldo não é o autor disso. Então, vamos trabalhar, né, como diz aqui, se a gente está passando por momentos de dificuldades, se são inerentes às nossas causas anteriores, das nossas aflições, porque nós estamos aqui porque necessitamos. Todos nós estamos aqui na Terra, nesse momento de transição. Então, vamos deixar a situação mais leve.
né? Trabalhar melhor tudo isso, sem apontar dedos. Tem um vídeo do Haroldo, tolerância, maravilhoso. Vamos ter mais tolerância conosco mesmo e com a humanidade, porque às vezes a gente está apontando o dedo, está fazendo mais mal para nós, né, do que para aquela pessoa que nós estamos alimentando, divertindo. Porque, gente, indignação a gente pode ter. A gente pode ter indignação. Isso aqui eu não quero mais para mim. O problema é quando a gente deixa isso tomar um vulto maior e prejudica a nossa saúde. Muita paz para todos nós, que agradeçamos a Deus todo dia as nossas escolhas, as escolhas que fizemos, e que tenhamos muita força para continuar a nossa luta. Uma boa tarde para todos, muito obrigada. Nesta jornada, pelos caminhos da luz, querido Eurípedes, apóstolo do amor, Deus te